Introdução da carta aos Efésios. Autoria. A autoria da carta aos Efésios tem sido tradicionalmente atribuída ao apóstolo Paulo, posição sustentada pela Igreja desde os primeiros séculos do cristianismo. O próprio texto identifica o apóstolo Paulo como autor logo na saudação, e novamente faz referência à sua condição de prisioneiro de Cristo em favor dos gentios. Os testemunhos patrísticos antigos, incluindo os escritos de Irineu, Clemente e Tertuliano, reconhecem a carta como genuinamente do apóstolo Paulo. Durante grande parte da história da Igreja, essa atribuição foi amplamente aceita sem controvérsias significativas. A partir do século XIX, alguns estudiosos passaram a questionar a autoria paulina devido a diferenças de vocabulário, estilo literário e ênfases teológicas em comparação com outras cartas do apóstolo. O argumento é que a carta aos Efésios apresenta frases mais longas, linguagem mais elaborada e uma visão mais desenvolvida da Igreja do que aquela encontrada em cartas como Gálatas ou Coríntios. Além disso, certos pesquisadores observam que a carta demonstra menor preocupação em controvérsias específicas e maior interesse por temas universais, o que levou alguns a sugerirem uma composição posterior por um discípulo de Paulo. Muitos estudiosos continuam defendendo a autoria paulina, argumentando que as diferenças podem ser explicadas pelo propósito distinto da carta, pela maturidade teológica do apóstolo e pelo uso de um secretário ou amanuense na redação. Além disso, a carta aos Efésios compartilha numerosas afinidades teológicas, por exemplo, com a carta aos Colossenses, que é uma carta amplamente reconhecida como paulina. A riqueza doutrinária da carta, sua profunda cristologia e sua visão da Igreja como corpo de Cristo harmonizam-se de maneira consistente com o pensamento do apóstolo. Consequentemente, a oposição tradicional continua sendo amplamente sustentada por grande parte da pesquisa evangélica contemporânea. A data de composição. A data de composição da carta aos Efésios está intimamente ligada à questão de sua autoria. Caso o apóstolo Paulo seja realmente o autor, a carta provavelmente foi escrita durante um de seus períodos de prisão. A tradição mais aceita situa sua redação entre os anos 60 e 62. Durante o primeiro encarceramento do apóstolo em Roma. Essa hipótese baseia-se principalmente nas referências do próprio apóstolo à sua condição de prisioneiro e na estreita relação entre a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses e a carta a Filemon, que são frequentemente chamadas de cartas da prisão. A conexão com Colossenses é particularmente importante para a data da carta. As duas cartas compartilham numerosos temas, expressões e estruturas argumentativas. Ambas mencionam Tíquico como portador da correspondência, sugerindo que foram escritas aproximadamente no mesmo período. A semelhança literária entre os dois documentos levou muitos estudiosos a concluir que a carta aos Efésios foi composta logo após Colossenses ou simultânea. Caso a hipótese pseudônima
seja adotada, alguns estudiosos propõem datas entre os anos 70 e 90. Essa teoria enfrenta dificuldades significativas relacionadas à recepção precoce da carta pela Igreja Antiga e à ausência de qualquer tradição alternativa sobre sua origem. A data tradicional está entre 60 e 62. Continua sendo a mais amplamente aceita e situa a carta em um momento de maturidade teológica do ministério do apóstolo, quando Paulo refletia profundamente sobre a natureza da igreja e o propósito eterno de Deus, revelado em Cristo. Os destinatários. Tradicionalmente, a carta foi destinada à igreja localizada na cidade de Éfeso, uma das mais importantes cidades da província romana da Ásia. Éfeso era um grande centro comercial, político e religioso, conhecido especialmente pelo magnífico templo dedicado à deusa Ártemis, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Paulo havia exercido um extenso ministério naquela cidade durante sua 3ª viagem missionária, permanecendo ali por aproximadamente 3 anos e estabelecendo uma comunidade cristã. A identificação exata dos destinatários tem sido objeto de intenso debate acadêmico. Alguns manuscritos antigos não contêm a expressão no início da carta em Éfeso. Além disso, a carta carece de saudações pessoais específicas, algo surpreendente se considerarmos o longo relacionamento do apóstolo Paulo e a igreja na cidade de Éfeso. Essas observações levaram muitos estudiosos a sugerirem que a carta foi originalmente concebida como uma carta circular, destinada a várias igrejas da Ásia Menor. Independentemente da questão específica dos destinatários, o conteúdo da carta revela uma audiência predominantemente composta por cristãos e gentios. O apóstolo enfatiza repetidamente a inclusão deles ao povo de Deus e a remoção das barreiras que anteriormente separavam judeus e gentios. Os leitores são apresentados como participantes das promessas divinas através de Cristo, integrados a uma nova humanidade criada por Deus mediante a obra reconciliadora da cruz. O propósito da carta. O propósito principal da carta aos Efésios é apresentar uma visão abrangente do plano eterno de Deus, realizado em Cristo e manifestado na igreja. Diferentemente de muitas outras cartas paulinas, a carta aos Efésios não foi escrita para resolver uma crise específica ou responder a um problema local. Seu objetivo é mais amplo e teológico, buscando fortalecer a compreensão dos crentes acerca de sua identidade em Cristo e de seu lugar no propósito redentor de Deus. Outro propósito importante consiste em promover a unidade da igreja. O apóstolo Paulo enfatiza que judeus e gentios foram reconciliados em um único corpo através da morte de Jesus. Essa nova comunidade representa uma demonstração da sabedoria divina diante dos poderes espirituais e constitui o cumprimento das promessas feitas ao longo da história da redenção. A unidade da igreja não é apenas uma questão prática, mas uma realidade teológica fundamentada na obra de Deus. Além disso, a carta procura encorajar uma vida digna da vocação cristã. Após apresentar as bênçãos espirituais recebidas pelos crentes,
O apóstolo dedica grande parte da carta às implicações éticas do Evangelho. Os cristãos são chamados a viver em santidade, amor, humildade e maturidade espiritual, refletindo em suas relações pessoais e comunitárias a nova realidade inaugurada por Jesus. O contexto histórico. A carta aos Efésios foi escrita em um período de significativa expansão do cristianismo no Império Romano. As igrejas fundadas durante as viagens missionárias de Paulo encontravam-se em processo de consolidação doutrinária e organizacional. A mensagem cristã já havia ultrapassado os limites do judaísmo palestino e alcançado diversas regiões do mundo mediterrâneo, incluindo importantes centros urbanos da Ásia Menor. Éfeso desempenhava papel estratégico nesse cenário. Como capital da província romana da Ásia, a cidade exercia enorme influência econômica, cultural e religiosa. Seu famoso templo de Ártemis atraía peregrinos de diversas partes do império e contribuía para a prosperidade local. O confronto entre o Evangelho e as suas estruturas religiosas pagãs tornou-se particularmente evidente durante o ministério do apóstolo na cidade, conforme narrado em Atos capítulo 19. O contexto cultural também era marcado por forte interesse em práticas mágicas, crenças espirituais e cultos de mistério. Esse ambiente ajuda a explicar a ênfase da carta sobre os poderes espirituais, a supremacia de Cristo e a batalha espiritual enfrentada pelos crentes. O apóstolo Paulo apresenta Jesus como Senhor soberano sobre todas as autoridades celestiais e terrenas, oferecendo segurança aos cristãos em meio a um mundo repleto de temores religiosos e influências espirituais concorrentes. A estrutura da carta. A estrutura da carta aos Efésios apresenta a organização clara e cuidadosamente planejada. A carta é dividida em duas grandes seções. Os capítulos 1 a 3 concentram-se na exposição doutrinária do plano de Deus em Cristo, enquanto os capítulos 4 a 6 desenvolvem as implicações práticas dessa realidade para a vida cristã. Essa transição entre doutrina e prática é característica da literatura paulina. A primeira metade da carta enfatiza temas como eleição, redenção, reconciliação, união com Cristo e formação da igreja como povo de Deus. O apóstolo apresenta uma visão grandiosa da história da salvação, mostrando como o propósito eterno de Deus alcança seu cumprimento na obra de Cristo. Essa seção inclui algumas das passagens mais profundas e elaboradas do Novo Testamento. A segunda metade da carta concentra-se na aplicação prática dessas verdades. O apóstolo aborda questões relacionadas à unidade da igreja, ao uso dos dons espirituais, à ética cristã, aos relacionamentos familiares e à resistência espiritual contra as forças do mal. A famosa descrição da armadura de Deus em Efésios capítulo 6 encerra a carta enfatizando a necessidade de vigilância e perseverança na vida cristã. A teologia da carta. A teologia da carta aos Efésios é marcada por sua visão abrangente da obra redentora de Deus. Um dos temas centrais da carta é o propósito eterno de Deus em reunir todas as coisas em Cristo.
O apóstolo apresenta a história da salvação como expressão de um plano divino concebido antes da fundação do mundo e realizado através da morte e ressurreição de Jesus. A cristologia da carta é extremamente elevada. Jesus é retratado como cabeça da igreja, Senhor do universo e mediador da reconciliação entre Deus e a humanidade. Sua exaltação acima de todos os poderes espirituais demonstra sua autoridade absoluta e garante a vitória final do propósito divino. Toda a identidade e missão da igreja derivam de sua união com Jesus. Outro tema fundamental é a doutrina da igreja. A carta aos Efésios apresenta a igreja como corpo de Cristo, como templo de Deus, como nova humanidade e família da fé. Essas imagens destacam a unidade, diversidade e vocação da comunidade cristã. A igreja não é mera organização humana, mas instrumento através do qual Deus manifesta sua sabedoria e realiza seu propósito no mundo. Principais dificuldades interpretativas. Uma das principais dificuldades interpretativas da carta aos Efésios envolve a questão de sua autoria. O debate entre defensores e críticos da autoria paulina continua sendo uma das discussões mais importantes nos estudos da carta. As implicações dessa questão afetam a compreensão histórica, teológica e literária da carta. Outra dificuldade significativa refere-se à identidade dos destinatários. A ausência da expressão em ênfase no início da carta em alguns manuscritos e a falta de referências pessoais específicas geram debates sobre o caráter circular da carta. Essa questão influencia a interpretação de diversos aspectos do documento, incluindo seu propósito e alcance original. Também existem debates relacionados à doutrina da eleição, à natureza dos poderes espirituais mencionados pelo apóstolo e a interpretação das instruções domésticas presentes nos capítulos finais. Essas questões têm sido amplamente discutidas em diferentes tradições teológicas e continuam exercendo influência significativa sobre a compreensão contemporânea da carta. A carta aos Efésios permanece extraordinariamente relevante para a igreja contemporânea por apresentar uma das mais grandiosas visões da obra redentora de Deus em toda a Escritura. Em um mundo marcado por divisões, crises de identidade e insegurança espiritual, a carta aos Efésios proclama que os crentes foram escolhidos em Cristo, reconciliados pela graça, incorporados a uma única família espiritual e chamados a viver de maneira digna de sua vocação. Sua ênfase na unidade da igreja, na centralidade de Cristo, na transformação ética e na realidade da batalha espiritual, continua oferecendo orientação indispensável para a fé cristã, demonstrando que o propósito eterno de Deus permanece ativo e eficaz na vida de seu povo até os dias atuais.